Rute capítulo 3, a partir do verso 7 diz: Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou e de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Rute, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade ainda é maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Até aqui. Fecha a tua Bíblia, desliga o teu celular, por gentileza. Vamos pedir ao Espírito Santo que agora revele essa palavra ao nosso coração. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos, amado Espírito. O Senhor é aquele que nos guia, nos orienta, nos dirige através da palavra. E nós somos a tua noiva, a tua igreja, rendida, prostrada, que te ama. Nós queremos, Senhor, a revelação da verdade. Nós queremos a instrução que vem do alto. Fala conosco, Senhor. E humildemente o teu servo se coloca as suas mãos para ser um canal. Usa a minha voz. Seja, Senhor, através da minha vida agora. E fala, Senhor, a cada um de nós, revelando aquilo que só o Senhor sabe, trazendo as respostas que nós viemos buscar nesse dia. Em o nome de Jesus. Nós oramos, crendo, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Irmãos, Rute do capítulo 3, que eu li, a partir do verso 7 até o 11, é um complemento de uma mensagem que eu já preguei na semana passada. E eu quero relembrar os irmãos que aqui estiveram e os irmãos que não estiveram, para saber. A Bíblia diz que em Belém, na terra de Israel, houve uma fome muito terrível. Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, vão para uma outra terra dos Moabitas, em busca de alimento e sobrevivência. E lá eles levam os seus 2 filhos, que se casam com mulheres da terra, com 2 mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e outra chamada Noemi. Ao longo dos anos, Elimeleque, o chefe da família, morre. Um tempo depois, os 2 filhos de Noemi também morrem. E agora Noemi está viúva, ela está sem os seus 2 filhos, vivendo com as noras. E ela ouve dizer que depois de 10 anos, a fome passou em Israel, porque agora existem colheitas lá. E ela decide voltar para sua casa em Belém. No caminho de volta, as 2 noras estavam indo junto. Mas Noemi sente no coração o dever de liberar, de abençoar as noras, para poderem formar uma nova família. E ela diz: minhas filhas, eu não tenho outros filhos para entregar para vocês. Ainda que eu me case e venha gerar outro filho, vocês não esperariam ele crescer para vocês se casarem. Então volte para a casa de vocês, voltem para a terra de vocês, e vocês vão formar uma nova família. Eu estou abençoando e liberando vocês agora. Mas, irmãos, a Bíblia fala que Rute, ela tem uma decisão diferente de Orfa, porque Orfa chora, e as 2 choram, e volta para o povo dela. Mas Rute diz: não insista para que eu te abandone, porque eu não vou te abandonar. Era Rute dizendo para a sogra: a partir de hoje eu estou declarando a minha fé. E ela faz uma profissão de fé. E ela diz algo tremendo. Ela disse: o seu Deus será o meu Deus.
Então, o que ela estava confessando e professando é que o mesmo Deus que Noemi cria e servia, a partir daquele momento também servia, ela serviria, seria o Deus dela. Moabitas tinham vários deuses, mas ela está dizendo: eu creio num único Deus verdadeiro. E ela disse: a partir desse momento, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde você for sepultada, eu serei também. E elas vão para Belém, e quando chegam em Belém, agora Ruth vai colher espigas de milho para se alimentar, e existia uma lei na época, que durante a colheita, todo agricultor, quando fazia a colheita dos milhos, as espigas de milho que caíssem no chão não deveriam ser retiradas, elas deviam ser usadas para suprir a necessidade do pobre, daquele que não tinha alimento. Então, o que caía no chão durante a plantação serviria para quem entrasse nos campos para respingar. É o nome, respingar. É pegar essas espigas de milho. Era uma lei. E diante dessa lei, Ruth, ela vai para os campos de Boaz, um homem muito rico e que tinha uma plantação grande. E ela começa a trabalhar de sol a sol, recolhendo espigas caídas no chão, para trazer alimento para sogra e para ela, para que elas não morressem de fome. Durante esse trabalho, a Bíblia diz que Boaz chega no campo e ele a vê, ele vê. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele a vê, logo procura saber quem é aquela moça, e conta a história para ele. Essa é a Ruth. Ela era a nora, ou melhor, ela é a nora da Noemi, que junto com Elimeleque foram para Moabe no tempo da fome. Lá Elimeleque faleceu, o esposo dela também faleceu, o cunhado faleceu, e ela está aqui respingando milho para que ela possa ter recursos para alimentar-se, também para alimentar a sogra. Aquilo impressionou Boaz de uma forma tão grande que ele se volta para ela e ele fala para ela: olha, minha filha, a partir de agora não vá em outros campos, fique aqui no meu campo, você vai colher o que você precisar, leva para tua casa. Eu já dei ordem para que os empregados não toquem você, e onde eles forem beber água, você bebe também. Irmãos, ela começou a ter recursos ali, mesmo no meio da dificuldade. Mas Deus estava trabalhando em algo maior, em algo tremendo, em algo mais precioso, porque ela ter ido justamente no campo de Boaz, faria da história dela uma história totalmente nova. Deus ia mudar a história da Ruth. O Senhor ia transformar a história de Ruth. Eu disse no culto da ceia passada que na Bíblia a mulher representa a noiva, a igreja, e o noivo é Jesus Cristo. Então a figura da noiva é a igreja, e a figura do noivo é Jesus Cristo, porque está escrito, irmãos, em Apocalipse, que haverá o casamento entre o cordeiro e a noiva. Em Apocalipse capítulo 19 está escrito do casamento do cordeiro e a noiva, da igreja com o noivo. E nessa figura aqui, irmãos, Ruth é a figura da igreja. Ruth representa para nós a igreja de Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a noiva do cordeiro. Boaz é a figura de Jesus Cristo. E assim, irmãos, quando Boaz a vê, ele se importa. E não só se importa, ele aceita. Nós não éramos povo de Deus, mas através de Jesus Cristo nós fomos aceitos por Deus. Você não era povo de Deus, eu também não, mas através de Jesus Ele nos aceitou, e hoje nós somos o povo de Deus.
E o Senhor que nos viu, nos aceitou, e Ele liberou o favor sobre nós. Então, você vai ver o favor do Senhor sobre a igreja. Favor na Bíblia é graça. É quando o Senhor decide liberar graça. E graça não é você fazer algo para Deus. É você crer que aquilo que Deus já fez é para você desfrutar. Já está pronto, isso é graça. Graça não tem a ver com mérito, irmãos. Graça é receber sem merecer. Isso é graça. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos entrar na vida da graça. Nós precisamos aprender a viver de fato por graça. Porque se nós não vivemos por graça, a gente vai ficar cobrando Deus daquilo que a gente faz. Mas tudo aquilo que a gente tem para viver de bom nessa terra já está preparado para mim e para você. O Senhor antecipou, foi antes, e Ele já planejou essa colheita para mim e para você. Isso é vida na graça, irmãos. No texto de Ruth, do capítulo 3, agora Ruth, ela vai se tornar a noiva do Boaz. Mas antes de se tornar a noiva, ela estava sendo ainda protegida, suprida e amparada. Mas Noemi disse para ela: olha, filha, Boaz é parente de Elimeleque, e ele tem como obrigação, por lei, por mandamento de Deus, ser o seu remidor. O que é o remidor, irmãos? Quando um familiar, como faleceu o esposo da Noemi, e também da Ruth, e ela tinha que ter filhos, e até então ela não tinha, e ela tinha que ser cuidada, e até então agora ela não tinha quem a cuidasse. Um familiar mais próximo teria que, por obrigação, se casar com ela. Então a Noemi, a sogra, diz: Ruth, o seu remidor é Boaz. Ele é o nosso familiar, ele é o nosso parente. E você vai fazer o seguinte: você se prepare, você tome banho, você vá aonde ele estiver, e quando ele estiver dormindo, deitado, deite-se aos pés dele. Lembra que Ruth é a figura da igreja. É através da nossa humilhação, da nossa rendição, da nossa verdadeira submissão aos pés do Senhor, é onde nós vamos experimentar o favor dele na nossa vida. Eu creio que você vai experimentar o favor de Deus na sua vida. Você vai experimentar o favor do Senhor em cada área da tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Boaz terminou de comer, terminou de beber, e ele foi dormir. E agora ele colocou uma capa sobre ele para dormir. E Ruth se aproxima sem ser notada, descobre os pés de Boaz e deita aos seus pés. Quando Boaz acorda, toma um susto. Quem que é essa mulher? E ele pergunta: quem é você? E ela diz: eu sou Ruth. Ele diz: minha filha, eu já admirava você, porque mesmo antes de você ser noiva, você já estava me buscando, você já se preocupava com a sua família, você já tinha feito a tua confissão dizendo: o meu Deus será o seu Deus, meu povo será o seu povo. Mas agora você me surpreendeu ainda mais. E sabe, irmãos, Ruth, ela disse para Boaz: eu sou a sua serva, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Se Boaz estendesse a capa, era um sinal de compromisso com ela. Eu estou me comprometendo de cobrir a sua vida. Eu estou me comprometendo de proteger você. Eu estou prometendo que eu vou
me casar com você. Me cobre com a sua capa. Foi o pedido de Ruth para Boaz. E Boaz estende a capa e cobre a cabeça da Ruth. Dali para frente, irmãos, ele vai preparar o casamento. Vai preparar para que ele pudesse se casar e tornar agora Ruth a sua legítima esposa. Irmãos, eu quero falar com você sobre isso hoje. Um dia nós vamos casar com o noivo, mas desde já o Senhor está cobrindo a sua cabeça, igreja. Um dia nós vamos nos casar com o noivo, mas desde já existe uma cobertura sobre a tua cabeça. O Senhor cobre você nessa manhã. O Senhor cobre a tua vida nessa manhã. Por favor, profetiza para a pessoa a partir de você. Diga: o Senhor está cobrindo as nossas vidas nessa manhã. Pastor, o que é que o Senhor está cobrindo a minha vida hoje? O manto da graça. O manto da graça está cobrindo a tua cabeça hoje. O Senhor está cobrindo a tua cabeça com o manto da graça. Fala para o irmão a partir de você de novo: o Senhor está cobrindo as nossas cabeças com o manto da graça. Irmãos, quando você entra para a graça, até aquilo que você não plantou, você desfruta. Até aquilo que você não plantou para colher, você começa a desfrutar, por causa da graça. Eu vou dizer de novo: o manto da graça está cobrindo a igreja hoje. O manto da graça está cobrindo a sua vida nessa manhã. Há um manto de graça cobrindo você, cobrindo a tua casa, em cada área da sua vida. O teu remidor, o teu salvador, estendeu o manto sobre a tua cabeça. Quando Ruth foi para o campo de Boaz, ela não havia plantado uma semente sequer naquele campo. Mas a partir do momento que ela entrou no campo do noivo, todos os dias houve provisão na vida dela. Escuta, você tem que entender isso profeticamente. Ela não entrou naquela terra para plantar uma semente sequer. A lavoura já estava pronta, nem colher ela colheu. Ela pegou aquilo que já estava no chão. Sabe o que significa, irmãos? Todos os dias a provisão estava preparada para ela. Igreja, todos os dias o Senhor vai te sustentar. Todos os dias haverá provisão da parte de Deus sobre a tua vida, sua casa, sua família. O Senhor ama você, noiva amada. Ele ama a igreja. E Ele está preparando o casamento. Mas enquanto isso, sua cabeça já está coberta com o manto da graça. Eu estou profetizando. Levanta a tua mão para receber por fé. Pega por fé. Pega essa palavra, irmãos. Eu estou declarando, profetizando aquilo que eu creio, mesmo antes do casamento. Irmão, ele já se comprometeu com você. Minha irmã, o noivo já está comprometido com a igreja. Existe o manto da graça. O manto da graça cobrindo as nossas vidas. E eu quero declarar que até aquilo que ao longo do tempo você não plantou, você vai começar a desfrutar para a glória do nome de Jesus. Você vai colher, vai experimentar, vai desfrutar, por causa do manto da graça que cobre a sua vida. Profeticamente, porque nós somos proféticos, os seus pés estão pisando nos campos de Boaz. Mensagem da semana passada: fique nos campos de Boaz. Dá esse bom conselho para o teu irmão. Diga: não vai buscar sua provisão em outros lugares. Diga: fica no teu lugar. Fica no campo do teu Boaz. O Senhor que te viu é o mesmo que vai prover todos os dias para você, em nome de Jesus. Eu creio que o manto da graça está cobrindo a nossa vida. Escuta, irmãos,
A Bíblia fala que aquela mulher havia experimentado algo terrível, porque ela havia se casado e daqui a pouquinho o sogro vem falecer, o marido vem falecer, o cunhado vem falecer, e ela vai para um lugar diferente, uma terra estranha para ela. Então é alguém que está experimentando fracasso na história. Se ela olhasse para a vida dela, ela disse: a minha história fracassou. Eu tinha sonhos de construir uma família, de construir um casamento, de me casar e ter filhos, e eu não tive ainda. É alguém que olha e diz assim, aos olhos da sociedade, por eu não ter filho, eu não ter marido, eu não sou honrada, eu tenho sido humilhada, porque elas me julgam, as mulheres da terra, diz: você não tem filha. E eu olho para a minha realidade de necessidade tão grande, que eu nem terra tenho. Mas eu cheguei a um ponto, de uma dependência tão grande, para dizer: eu creio no Deus que você crê, eu creio no Senhor que você acredita, e eu vou fazer desse Deus o meu Deus. A confissão de fé de Ruth ia mudar a sorte dela para sempre. Guarda essa palavra, porque é a palavra que o Senhor me deu para esse culto. A confissão de fé da Ruth ia mudar a sorte dela para sempre. Irmãos, mudar a sorte é uma mudança de vida. É quando Deus muda a nossa realidade, Deus muda as circunstâncias. É quando no encontro com o Senhor a graça dele se manifesta, ao ponto de nos resgatar, nos redimir e nos transformar. E Deus é capaz de transformar a sua história. Deus é poderoso para transformar a tua história hoje. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a tua história. Você lembra aquela canção? Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. Eu ouço a sua voz dizendo: filho, não temas. E aí? Em lugar de sua vergonha te darei dupla honra. Levanta a tua mão e diz: hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, fazendo vencedor. Eu ouço a sua voz dizendo: filho, não tema. Fala bem forte. Em lugar de tua vergonha te darei dupla honra, e em lugar de tua vergonha te darei dupla honra, que em lugar de tua vergonha, assim te diz o Senhor, te darei dupla honra. O Senhor está intervindo na tua vida para mudar a tua sorte. Nessa manhã o Senhor está intervindo na sua vida para mudar a tua sorte. Libera essa profecia na vida do teu irmão. Diga: o Senhor está intervindo na sua vida nessa manhã e vai mudar a tua sorte. O Senhor está intervindo na sua vida nessa manhã e vai mudar a tua sorte. Deus é um Deus que muda a nossa sorte. Deus é um Deus que muda a nossa sorte.
Em Jeremias capítulo 29, no verso 11, está escrito assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. O Senhor está mudando a sua sorte nessa manhã. Hoje Deus está mudando a minha sorte. E aí? Me tornando forte, me fazendo vencedor. Eu ouço a sua voz, e em lugar de tua vergonha te darei. Levanta a tua mão ao céu e fala: hoje Deus está, eu creio nisso. Tá lindo? Tá cheio de fé. Eu ouço a sua voz dizendo: filho, não temas, que em lugar de sua vergonha. Põe a mão no teu peito assim, põe a mão no teu coração, é para você. Em lugar de sua vergonha te darei. Bate no teu peito e diz: em lugar de sua vergonha te darei dupla honra. O Senhor está intervindo na tua história para mudar a tua sorte. Quando Deus interviu na vida de Ruth, a história dela mudou. A tua história vai ter uma mudança a partir de hoje. O Senhor está cobrindo a tua cabeça com o manto da graça. Não aquilo que você merece, mas aquilo que Ele decidiu entregar para você. E até aquilo que você não plantou pela fé, você vai recolher para sustentar você e toda a tua casa. Eu estou abençoando você que entrou aqui dizendo: eu sou um fracassado, e assim te diz o Senhor: do fracasso você vai para a vitória, do fracasso você vai para a vitória. Se você entrou aqui em humilhação, eu te digo, da humilhação você vai experimentar a honra de Deus. Se você entrou aqui na necessidade, eu estou dizendo que diante do teu Boaz, da necessidade, você vai provar o favor de Deus, o favor de Deus. Haverá mudanças visíveis de realidade, de condições na sua vida. A graça cobre você, igreja. O favor de Deus está sobre a tua vida. Há um manto da graça cobrindo a tua cabeça agora. Há um manto da graça liberando favor sobre você. Até a história que parecia que ia ser cercada pelo mal, vai ser cercada por uma história abençoada. Irmão, se você entrou aqui numa história derrotada, uma história cercada pelo mal, se prepare para viver uma nova história em Deus. Se prepare para viver essa nova história em Deus. Hoje o Senhor muda a tua sorte para sempre. Hoje Deus está. Vai, fé. Canta com fé então. E aí? Olha os seus pés onde estão, no campo de Boaz. Em lugar de sua vergonha, eu ouço a sua voz, fala. Eu ouço a sua voz
e em lugar de sua vergonha te darei dupla honra. Levanta a tua mão e diz: e em lugar de sua vergonha, assim diz o Senhor para você, te darei dupla honra. Depois daquele encontro, irmãos, a vida de Ruth entrou para um novo tempo. Depois daquele encontro, a vida de Ruth teve a sorte mudada. Nunca mais ela seria a mesma mulher. Uma história ruim, mas que foi transformada quando Deus decidiu mudar a sorte dela. Uma história que tinha tudo para ser fracassada. Uma história que poderia ser uma história de humilhação. Uma história que poderia ser a vergonha da vida dela. Uma história de necessidade de não ter nem o que colocar na mesa. Mas ela disse: você crê no Deus que a partir de agora eu também creio. Noemi, o seu Deus será o meu Deus. A partir da confissão dela, irmãos, foi liberado na vida dela e na história dela uma revolução, uma transformação. O favor entrou na vida dela. Quando você creu e confessou Jesus como seu único Salvador e Senhor, o manto da graça cobriu você. Quantos creram e confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Levanta a tua mão ao céu. Vamos lembrar essa confissão, dia da confissão. Vamos nos lembrar. Diga: Senhor Jesus, um dia eu criei que o Senhor morreu pelos meus pecados, que o Senhor ao terceiro dia ressuscitou, que o Senhor está vivo e vive para sempre. E assim como naquele dia, eu continuo confessando: o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Jesus, Tu és o meu remidor. Aleluia. Você está debaixo do favor do Rei. Você está debaixo, irmãos, do manto da graça. E escuta, depois daquele encontro onde ela decidiu: eu vou me prostrar aos pés de Boaz, a vida dela entrou numa mudança tão grande. A vida dela foi transformada. Ela saiu daquele encontro coberta pelo manto da graça, noiva, se preparando para o casamento. Você vai sair desse culto hoje cobertado pelo manto da graça. Noiva, noiva, aguardando o casamento com o noivo. Por isso que eu comecei assim, ó: vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aí nós cantamos ao Senhor e dizemos assim: eu quero viver algo novo. Só os que querem, fala de novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tá lindo?
Tá lindo. Você entendeu a mensagem? E buscar-me-eis e me achareis. Fala de novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. E buscar-me-eis e me achareis, e eu vos mudarei a sua sorte. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Irmãos, eu já vejo labaredas em você. Santo Espírito desce, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 me incendeia, me incendeia, me incendeia, me incendeia, me incendeia. Irmão, a igreja está cheia do Espírito. Você está cheio do Espírito Santo. Levanta a tua mão e adora. Você vai perceber. Ah, queridos, o manto da graça cobriu você hoje. E o Senhor está mudando a tua história. De uma vida fracassada para uma vida vitoriosa. Para uma vida humilhada para uma vida honrada. De uma vida necessitada para experimentar o verdadeiro favor de Deus. Ele está mudando a tua sorte. Haverá mudanças visíveis de realidades na sua vida. A vida dela mudou quando ela se prostrou aos pés do remidor. A vida delas mudou, de Ruth foi transformada quando ela se rendeu aos pés do remidor. Tu és, se prostra a Ele. Por quem a minha alma esperou. Fala para o teu remidor. A fonte da vida que me encontrou. Ele viu você. Chama Ele do teu remidor. O meu remidor e salvador é a mesma coisa. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Levanta a tua mão e fala assim: Salvador. O noivo ama a igreja. Ela foi comprada a preço de sangue. Ela foi levantada a um preço caro. Ele não vai abandonar você. Ele está te atraindo. Esse encontro é sobrenatural, irmãos. Capaz de mudar o teu destino.
de viúva, Ruth foi casada. De sem posse nenhuma, pobre, necessitada, se tornou herdeira de uma das maiores terras daquela época. De uma mulher que não tinha filhos e não tinha uma geração, ia nascer alguém que transformaria a terra para sempre. De Ruth e de Boaz nasce Obed, e da geração de Obed nasce Davi, e da geração de Davi nasce o noivo, Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você não tenha a dimensão do que é ter a cabeça coberta pelo manto da graça. A vida muda, a história muda, e gerações serão impactadas por aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Irmãos, a tua geração, a tua família, teus filhos, os que virão serão abençoados pelo manto da graça que está na sua cabeça hoje. Eu estou profetizando em nome de Jesus aos que crêem. O manto da graça está cobrindo a tua cabeça hoje, e o Senhor está mudando a tua sorte para sempre. Recebe isso em nome de Jesus. Diz o Senhor, não é outro, é Ele que se comprometeu. Eu farei mudar a vossa sorte. Quando Boaz se levanta do encontro com Ruth, ele já vai preparar tudo necessário para mudar a vida dela para sempre. Mas foi no encontro que a decisão foi tomada. A transformação foi quando a graça cobriu a vida dela. Enquanto você está aqui sendo coberto pela graça, anjos do Senhor estão começando a trabalhar em áreas da sua vida para trazer essa transformação. Você não entendeu, igreja, mas você tem que pegar pela fé, estar atento ao que o Espírito fala. Enquanto você está aqui diante do Senhor, se rendendo como Ruth, se prostrando, invocando e buscando a presença dEle, o Senhor está mudando a tua sorte. E para mudar a tua sorte, algumas coisas na tua vida que era fracassado, envergonhado, derrotado, falido, e que não ia para frente, não dava certo, vão ter que ter intervenções poderosas de Deus. E Deus está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito em todos os teus caminhos. Deus está dando ordem aos seus anjos a teu respeito em todos os teus caminhos. Eu vou profetizar de novo. Deus está dando ordem ao teu respeito em todos os teus caminhos. Se prepare por mudança de história. A graça cobre a tua cabeça nessa manhã. A graça cobre você nessa manhã. E eu creio. Louvor, vem cá. Maravilhoso. Se você entrou nesse culto chorando, vai sair daqui com o coração cheio de alegria. O Senhor vai transformar o seu pranto em riso. Deus está mudando a tua sorte. Pode dizer para o irmão pertinho de você, por favor, fala assim: o Senhor está mudando a tua sorte nessa manhã. Se você entrou aqui em pranto, fala para o teu irmão: se você entrou aqui em prantos, vai sair daqui em risos. Diga: você vai testemunhar o que é viver uma vida acobertada pela graça de Deus. Fala ao teu irmão: até aquilo que você não plantou, até aquilo que você não semeou, Deus reservou para você, e você vai colher nos próximos dias. Eu creio. Fala ao teu irmão: eu creio. Nós vamos colher nos próximos dias
em nome de Jesus. Amém. Essas palmas são para Ele, bata a palma forte. Em teus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Levanta a tua voz e fala bem forte. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Fala mais uma vez. Grandes coisas tem feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Vamos se acertar. A graça cobriu a nossa cabeça. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí
Aleluia, você crê assim? Amém. Crê de verdade? Amém. Érica, vem abençoar a igreja em nome de Jesus. Levanta a tua mão ao céu para receber a oração da fé, a bênção do Senhor sobre você e a tua casa, para confirmar essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa. Nós cremos, Senhor, que a Tua graça nos alcançou, que a Tua graça, Senhor, é capaz de transformar. Tua graça, Senhor, nos redime, Senhor, dos nossos pecados. A Tua graça, Senhor, nos constrange, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que os Teus filhos nessa manhã vieram, Senhor, buscar. Eu sei, Senhor, e eu creio, Pai, que eles vão, Senhor, levar em porção dobrada, Pai. Porque o Senhor é aquele, Senhor, que redime, Senhor, os nossos pecados. Ou é aquele, Senhor, que provê, Senhor, todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que traz a cura, a restauração, Senhor, o livramento. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, vai ficar retido no mundo espiritual. Mas eu declaro, Senhor, a liberação das Tuas bênçãos. Eu declaro, Senhor, porção dobrada. Eu declaro, Senhor, os céus abertos, Senhor. Eu declaro, Pai, que as Tuas bênçãos, Senhor, vão correr atrás de nós. E assim, Pai, como a Tua graça diz, Pai, Senhor, que nós teríamos, Senhor, até mesmo aquilo que nós não plantamos, Pai, porque é o favor que nós não merecemos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, cada vida, cada família, cada casa aqui, Senhor, representada, que haja, Senhor, uma transformação tão grande, Pai, que haja, Senhor, um renovo, Senhor, tão grande, que haja, Senhor, que o Senhor venha, Pai, buscar, Senhor, aqueles que estão perdidos, que o Senhor venha trazer de volta, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que não haverá, Senhor, escassez no nosso meio. Não haverá, Senhor, palavras de derrota no nosso meio. Não haverá, Senhor, nada, Pai, daquilo que venha do inimigo contra as nossas vidas, porque nós cremos, Pai, que nós estamos guardados, nós somos livrados, Senhor, que a Tua presença nos cobre, a Tua graça, Senhor, o Teu manto da graça, Senhor, nos cobriu nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, que nós somos abençoados, nós somos guardados, nós somos livrados e nós somos, Senhor, providos na Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje Deus está mudando a minha sorte, e aí? Me tornando forte, me fazendo vencedor. Eu ouço a Sua voz, dizendo: filho, não temas, que em lugar de tua vergonha te darei. Olha para o irmão perto de você, na esquerda, na direita, fala assim, ó: hoje Deus está, fala pro teu irmão, mudando a minha sorte, me fazendo forte e te fazendo vencedor. Eu ouço a Sua voz, dizendo: filho, não temas, que em lugar de tua vergonha te darei. olha pro irmão, na esquerda, na direita, fala assim: hoje Deus está mudando a tua sorte, mudando a tua sorte, te fazendo forte, te fazendo forte, te fazendo vencedor, te fazendo vencedor. Eu ouço a Sua voz, equipe, vem no altar, por favor, dizendo: filho, não temas, que em lugar de tua vergonha te pastores, obreiros, dupla honra, intercessores, de tua vergonha fala pro teu irmão aí, te darei dupla honra. em lugar de tua vergonha
nos olhos do teu irmão, fala assim: te darei dupla honra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Senhor, acobertados pela Tua graça, debaixo desse manto do Senhor, eu abençoo a Tua igreja com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus e em nome de Jesus. Bendita a tua entrada, abençoado o teu retorno para casa. Uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe você, igreja.